Olá a todos, nós vamos continuar falando de manejo sanitário para caprinos e ovinos e agora nós vamos dar enfoque aos endoparasitas, mais propriamente falando das verminoses. As verminoses são o problema sanitário mais comum observado em caprinos e ovinos. Eles causam sérios problemas econômicos, sério impacto econômico na produção desses animais. Causam atraso no crescimento, redução dos parâmetros produtivos, seja carne ou leite, podendo levar até a morte nas categorias mais susceptíveis, no caso dos animais mais jovens. E o grande problema dessas verminoses é porque às vezes elas podem estar no rebanho de maneira subclínica. Eles não chegam, os animais, a virem apresentar sintomatologia, mas vão apresentar o quê? A redução nos nossos parâmetros produtivos. Então, eles vão produzir menos e você acaba não sabendo por quê. Mas, no entanto, em áreas novas, recém-implantadas, onde você ainda não criou esse tipo de animal, é difícil observar isso aqui. Isso vai acontecer com o maior passar do tempo da criação desses animais na mesma área e com a infestação das pastagens, aumentando a população de vermes nas pastagens, e aí vai começar a aparecer mais problemas, e aí o produtor vai começar a utilizar os vermífugos, mas se isso não for feito de maneira adequada, pode inclusive levar a resistências, que a gente vai falar mais na frente. Como sinais clínicos, quando o animal apresenta o problema, geralmente é porque essa infestação já está muito grande. Quais são esses sinais clínicos observados? Anemia, você pode observar aqui a mucosa conjuntival, que esse animal está com um quadro severo de anemia, você vê a mucosa branca, então está praticamente sem sangue. Pode ser observado também edema submandibular, também pode ocorrer diarreias, desidratação, pelos arrepiados e sem brilhos, e como a gente já falou, pode até levar à morte do animal por conta das verminoses. As verminoses que podem ocorrer são nematóides, também conhecido como os vermes redondos, os cestódios, conhecido como os vermes chatos em forma de fita, onde estão aqui as tênias, os trematódios, que são os vermes chatos em forma de folha. Mas, sem dúvida nenhuma, o principal problema para caprinos e ovinos são os nematóides, os vermes redondos. Esses nematóides, geralmente, eles vão estar no trato gastrointestinal e são da família Trichostrongylidea, onde a gente destaca as seguintes espécies: o Haemonchus contortus, o Trichostrongylus colubriformes, os Strongyloides papilosos e o Oesophagostomo columbiano. Dentre eles, o Haemonchus contortus vai ser o pior problema sanitário de caprinos e ovinos. Primeiro porque ele está em praticamente todas as infestações, aproximadamente 80% da carga parasitária de caprinos e ovinos é causado por Haemonchus contortus. Além disso, ele causa um quadro muito severo, porque ele se alimenta diretamente do sangue do animal. Alguns vermes concorrem com a nutrição do animal, consumindo os nutrientes dele no trato digestório, mas esse já consome o alimento que o animal absorveu, então ele já vai diretamente no sangue. Ele é um verme hematófago. Os vermes podem se localizar em diversas partes do corpo do animal, no esôfago, no pulmão, na traqueia. No caso aqui do pulmão e da traqueia, são os vermes pulmonares que vão causar pneumonias verminóticas nos animais. Mas também pode se alojar, e principalmente é mais comum desses vermes se alojarem no trato digestório, no abomaso, no intestino grosso, intestino delgado, no colo, no seco, e pode também atingir glândulas acessórias, como é o caso do fígado. Esse vilão que a gente comentou há pouco, o Haemonchus, ele prefere se alojar aqui no abomaso ou no estômago verdadeiro dos ruminantes. Então aqui a gente observa o Haemonchus no abomaso de um caprino, um pequeno ruminante. Essas linhazinhas vermelhas cada uma são um verme adulto e eles ficam com essa coloração justamente porque estão se alimentando diretamente do sangue dos animais.
É importante a gente conhecer um pouquinho da biologia desses animais para a gente poder elaborar medidas de controle mais eficazes no combate desses vermes, no combate às infestações. Então, como ocorrem essas infestações? Um animal que já está contaminado, que já possui animais adultos no seu trato digestório, esses animais adultos, lá onde eles estão, eles se reproduzem e botam ovos. Esses ovos vão sair nas fezes dos animais, quando ele defeca. E vão justamente também para onde? Lá para o pasto, onde o animal está se alimentando. Esses ovos vão se desenvolver, a larva vai passar para a larva estágio 1, em seguida para a larva estágio 2 e depois para a larva estágio 3, que é justamente a larva infectante. Essas larvas infectantes, ela possuem um tropismo positivo para luz e calor. Então ela sobe para a ponta do capim para buscar ser consumida pelo animal que vai se alimentar desse capim, e aí ela promove então a reinfestação desse mesmo animal ou dos outros que venham a consumir esse pasto infestado. Então aqui a gente observa uma aparente inocente gota de capim com umidade, mas quando a gente faz uma aproximação, a gente consegue visualizar que essa gota está cheia de larva infectante L3, esperando ser consumida pelos animais e promover a infestação dos mesmos. Isso aqui é importante quando a gente for lá para a medida de controle, para a gente tentar cortar esse ciclo. O que a gente tem observado é que tem aumentado a resistência antihelmíntica por parte dos parasitas, ou seja, há um aumento no número de espécimes capazes de suportar a dose de um composto químico que tenha já sido provado ser letal para a maioria dos indivíduos de uma população. O remédio de verme perde o efeito, o vermífugo vai perdendo o efeito porque o verme vai ficando resistente a esse vermífugo. E essa habilidade dos vermes ela é hereditária, então ela vai passando para as gerações seguintes. E a cada vez mais esses vermes vão ficando mais resistentes, vão sendo feita essa seleção. Isso ocorre porque houve um aumento da frequência da vermifugação, há também um erro do operador quando realiza subdosagens e aí você não consegue eliminar aquela população. E a gente começa a suspeitar de uma resistência quando a gente faz um tratamento antihelmíntico e observa uma baixa resposta. Nem sempre isso aqui vai ser o caso de uma resistência, né? Porque às vezes você está tratando ali um sinal clínico que ele não é específico para verminose. Aí você faz o tratamento achando que é e não observa o resultado e acha que não foi, acha que obteve uma baixa resposta. Mas também pode ocorrer o quê? Você está observando uma diarreia por uma outra causa, uma intoxicação, uma infecção causada por uma bactéria ou causada por uma hemeriose. Aqui é verme, aí faz o tratamento. Aí a diarreia continua. Não, está resistente já, mas não era porque o sinal clínico era similar ao sinal clínico da verminose, mas era causado por outro agente etiológico. Também pode ocorrer por defeito da pistola dosadora. Você achou que aplicou a dose certa e deu uma dose errada. Também por um erro do próprio operador que não soube calcular a dose corretamente, não pesou o animal, e aí você deu uma subdosagem. Além disso, também pode ocorrer de você ter aplicado a medicação numa fase não sensível da verminose, e aí realmente ele não ia ter uma boa resposta ao tratamento. Como é que se dá essa perda da eficácia dos antiparasitários? Quando a gente inicia o uso dos produtos químicos, dos princípios ativos, a gente observa uma alta eficácia, baixa mortalidade dos animais, inclusive o incremento da produtividade. Com o uso constante e intensivo desses princípios ativos, começa a ter sinais moderados dos parasitas, começa a aparecer sinais clínicos, em um animal aqui, outro ali. Observa-se início das falhas de eficácia, inclusive pode aparecer já a mortalidade dos animais susceptíveis. Com o uso ainda mais intensivo,
vai aumentando essa perda da eficácia. Aí você observa retorno da alta mortalidade pelos parasitas, alta rotação de produtos, mas sem efeito, uso de dose alta e combinação. Mesmo assim, você vai observar a alta anemia e outros sinais clínicos decorrentes das verminoses. Então, por hoje era só. Até a próxima aula.